Bom dia, boa tarde e boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus aos cristãos que aqui assistiram esse vídeo. Muitos estão se falando, muito está sendo falado sobre o anticristo. Muitos vídeos aí na internet. Então, nesse sentido, vou ler uma parte hoje da palavra nesse sentido, que é João, 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante, que diz assim: 1 João, não da epístola, mas da carta de João. 1 João, capítulo 2, da carta de João, não do Evangelho de João, mas na carta. Depois de João é depois de Pedro, apóstolo João, que diz assim: filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, se falava já no anticristo naquela época, no tempo dele. E ele disse que muitos já tem feito anticristo. Como que se faz anticristo? Muito tem se feito anticristo. Que a Bíblia, ela relata que Cristo é o sumo sacerdote eterno, que Cristo é pastor e que Cristo é o profeta, certo? Então, todos que se põem naquilo que a Bíblia diz que Cristo é, se põe como tal, se enquadra nisso que ele fala aqui. Muitos já têm se feito anticristo. Muitos se têm feito anticristo. Todos que pegam a posição que a Bíblia diz que Cristo é, né? Então todos que se opõem como tal, como sacerdote, como pastor, como profeta, porque de Jesus Cristo para cá, no Novo Testamento, o que existe é dons aos homens, dom de pastor, dom de profeta, tem diversidade de dons, certo? Então, se procurar aqui sobre os dons, examinar aqui sobre os dons, vai achar que tem tudo isso aí nos dons que é dado ao homem. Mas ser é só o Jesus. Ele é sacerdote, sumo sacerdote eterno, ele é o sumo pastor e ele é profeta. Está tudo com ele. Então, o que ele deu aos homens foi dom. Não foi essa responsabilidade de ser, agora é ele que é. Jesus Cristo. No Novo Testamento para frente é Jesus Cristo. A lei e os profetas durou até João Batista. Por isso que diz, durou até João Batista. Então, do Novo Testamento para frente, após ele ser batizado, aí passou a nova e eterna aliança, é Jesus Cristo que é. Então, quando alguém se opõe como tal, ele está, como ele diz aqui, muitos já têm se feito como Cristo. Porque o anticristo virá e ele se fará como Deus. Ele sentará querendo ser Deus. Por isso que ele é anticristo. Porque ele quer ser o que ele não é. E muito homem quer ser o que não é. Pega a posição que a Bíblia diz que é de Jesus Cristo e eles querem
quero para si, certo? Fica bem clara essa parte. Então diz assim, que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então eles saíram de nós, ele disse. De nós quem? Os apóstolos. Da doutrina dos apóstolos, do Evangelho de Cristo. Eles saíram da segmento de Cristo, do Evangelho de Cristo, da doutrina que os apóstolos pregoaram, a doutrina que os apóstolos ensinaram e saíram, né? Então ele diz que não era de nós, que é os que estavam na doutrina que eles passaram à igreja, certo? Não. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubessem a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai, porquanto é que portanto o que desde o princípio ouvistes permanece em vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos faz, a vida eterna. Nos fez a vida eterna. E estas coisas vós escrevi acerca dos que vós enganam. Então já tinha aqueles que enganavam, né? Vinha com palavras macias. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vós ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. A unção que ele fala aqui, que vós recebeste, é o batismo em Jesus Cristo. O batismo em Jesus Cristo, o Espírito Santo, é que já ensina. Não precisa ninguém ensinar. O cristão que está em Jesus Cristo, não precisa ninguém ensinar. O próprio batismo, na unção do batismo, os que são de Cristo, que são de Deus, já sabem. Certo? Aqui ele esclarece aqui, que está na doutrina, está na doutrina, que está na graça, então já sabem, né? Como ela no vós ensinou, assim nele permanece.
permanecereis. Ó, aqueles que já ensinou, então não precisa ninguém ensinar mais nada, ali permanecer. E agora, filhinhos, permanece nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então é até aqui. Então o anticristo está para vir, mas muitos já se fez anticristo. E nega a Deus e Jesus Cristo. E nega Jesus Cristo, nega a Deus. Ah, mas aquele lá é assim, prega Jesus Cristo, prega. Mas as suas obras, seus modos de ser, não está negando a Deus e negando a Jesus Cristo. Quantos testemunhos tem de outros pastores, do homem do chapelão e tudo, que tem testemunho aí na internet aí, que eu são os tais lá, são pastores, muitas coisas aradas, e saíam de lá e iam para a casa das mulheradas, para prostituição. Estão negando a Cristo e a Deus, e tem o título de tal, certo? Então muitos já se fez anticristo, e o povo estão apavorado que está para vir o anticristo, né? O cabeçudo. Mas já tem os que estão por aí, já tem os que estão por aí, que não estão na doutrina de Cristo, não tem a luz do Espírito Santo, não tem a guia do Espírito Santo, sabe das coisas dos homens, tem sabedoria das coisas dos homens, mas do Espírito Santo não tem nenhum, não tem a luz, resplandece, a luz resplandecente, tem que ter a luz resplandecente para entender o Evangelho da graça. Eles não têm, porque se colocam no lugar de Jesus Cristo, a Bíblia aponta Jesus Cristo como único, e eles querem ser o que não é. Tá bom, meus queridos? Parar por aqui, que o vídeo está ficando meio grande. Que Deus abençoe a todos. Lembra-se, Deus é de esclarecimento, Deus não é de confusão. E esse canal é para ajudar todos a entender a palavra, examinar na sua simplicidade, abrir o entendimento, certo? E se achegar a Deus por Jesus Cristo. Aqui é o canal para trazer discípulo para Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.